Bom, falávamos então da atenuação do rigor, da atenuação da obediência aos princípios da congruência ou correlação, do princípio da congruência ou correlação lógica, para uma tutela mais efetiva, uma tutela possessória mais efetiva e mais eficaz em favor da vítima da lesão. É através do disposto no artigo 554 que o legislador, em ótima hora, em excelente hora, flexibilizou esses rigores do princípio da congruência, permitindo ao juiz o deferimento de uma medida por outra. Vou ler novamente o texto do 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Então, trazendo isso para o nosso exemplo concreto. Chegou lá esse certidão oficial de justiça nos autos, informando ao juiz que ele foi cumprir a ordem de interdito proibitório, mas acabou não tendo sucesso porque os camponeses já haviam ingressado e tomado uma parte da fazenda do autor. Nesse caso, não é necessário que o juiz intime o advogado para emendar inicial. Tampouco que não é autorizado que ele extinga a ação sem julgamento do mérito por inadequação do remédio processual invocado. O juiz imediatamente converterá o interdito proibitório em manutenção liminar da posse do autor. Não há óbice a partir do artigo 554 caput do CPC para que o juiz outorgue aquela proteção que, no caso, se afigure como mais apropriada. Não importa que a inicial descreva uma ameaça. Se o oficial de justiça foi até o local e informou ao juiz que a situação se modificou, que aquela simples ameaça acabou se convertendo numa turbação ou até mesmo num esbulho, a depender do caso, o juiz não fica adstrito, ao pedido feito na inicial. Ele pode imediatamente deferir aquela providência que se apresenta como mais efetiva e mais útil e mais correta. Mas vejam, a razão da fungibilidade não se dá exclusivamente pelo fato da dinâmica dos acontecimentos nas ações possessórias ser muito volátil, o panorama fático se modificar rapidamente. A fungibilidade das ações possessórias também encontra respaldo no fato de que, em algumas situações específicas, pode ser muito difícil para o autor da ação, vítima da lesão, identificar exatamente que tipo de lesão está sofrendo. Há situações que ficam numa linha tênue entre a ameaça e a turbação e o esbulho. Há situações em que alguns vão interpretar determinado tipo de lesão como sendo uma simples ameaça, quando outros já vão entender que ali já existe uma turbação efetiva. Vamos imaginar o caso mesmo da invasão da fazenda. Os camponeses se posicionam na frente da sede da fazenda, começam a
bradar lá, gritos de ordem, nós vamos invadir, nós vamos matar, Brasil, não sei o que, camponês, bom, enfim, qualquer porcaria aí. Só que além disso, eles começam a atacar pedras em direção à fazenda, alguns a atirar com armas de fogo na frente da fazenda, chegam a cortar uma parte da cerca. Para alguns, isso já ultrapassa o limite da simples ameaça. Já tem um início de uma lesão aí em curso. Já há uma perturbação efetiva ao exercício da posse livre por parte do fazendeiro. Então, para alguns isso vai ficar no campo da ameaça, para outros já vai configurar uma turbação. E vejam, o que o legislador quer proteger é a vítima, né? O legislador não quer que divergências interpretativas acabem criando alguma espécie de óbice ou dificuldade para proteger aquele que está numa situação que demanda uma ação rápida e efetiva do Estado. Outras situações também, às vezes a invasão pode ter chegado a um ponto, a um nível que alguns ainda vão considerá-la como uma simples turbação e outros já como um esbulho consumado. Vamos imaginar que os camponeses lá nesse caso específico tenham tomado parte da quase totalidade da fazenda. Só resta ali uma parte pequena em que o fazendeiro está acuado com a família, né, e prestes ali a sofrer algo mais grave. Para alguns, talvez aquilo já se enquadre numa turbação, num esbulho, porque acuado naquele local, o fazendeiro está completamente à mercê dos invasores, ele já não tem mais controle nenhum sobre a coisa. Então, para alguns, isso vai ficar caracterizado como um esbulho, e outros vão dizer, não, mas ele não perdeu tudo, ele ainda conserva uma parte da posse, então é uma simples turbação. Para evitar esse tipo de situação, o 554 atenua os rigores do princípio da correlação lógica ou congruência e permite que o juiz defira uma providência por outro. O juiz vai deferir aquela medida que ele repute a mais adequada à proteção do possuidor que está ali sendo alvo de uma ação ilícita, no caso aí dos camponeses, dos réus, ou pode ser um réu específico. Tá certo? Isso é muito importante. E é bom que fique claro, né? A fungibilidade no direito processual é um recurso excepcional, né? O direito processual, via de regra, é muito formalista, né? Até porque o processo é uma sequência de atos formais. Não é sempre que se admite a propositura de uma ação pela outra, né? Vocês sabem que muitas vezes a propositura de uma ação inadequada acaba gerando a extinção sem julgamento do mérito, né? Um retardo na prestação jurisdicional. Por exemplo, num contrato de locação, se o sujeito o locador quer retomar a coisa em função do inadimplemento do locatário, e ao invés de propor uma ação de despejo, que é a ação apropriada à resolução do contrato e retomada da coisa, acaba propondo uma ação de reintegração de posse, dizendo que ao deixar de pagar os aluguéis, o locatário se tornou-se esbulhador porque o contrato foi automaticamente rompido, o juiz não vai dar bola para essa ação de reintegração de posse, ele vai extinguir o processo em julgamento do mérito. Mas tem que proteger o locador contra o locatário inadimplente que está causando prejuízo para ele. Não. Use a ação correta para isso. Né? Então, é uma situação excepcional se admitir essa fungibilidade. Se justifica, no caso dos possessórios, pela dinamicidade do panorama fático e pela dificuldade, muitas vezes, de você identificar uma lesão como sendo ameaça, turbação e esbulho. Tem muitas situações que ficam ali fronteiriças e que não podem ser
renegadas a pretexto de interpretações que podem ser por vezes equivocadas. Tudo bem? Então vamos passar para a segunda característica particular das relações de força nova, que diz respeito à acumulação de pedidos. Né? O artigo 555 do Código do Processo Civil diz o seguinte: é lícito ao autor acumular ao pedido possessório o de condenação em perdas e danos. 2. Indenização dos frutos. Parágrafo único. Pode o autor requerer ainda a imposição de medida necessária e adequada para evitar nova turbação ou esbulho, cumprir-se a tutela provisória ou final. Traduzindo, multa, né? Penalidade pecuniária. Bom, vocês vão falar, mas que novidade que tem aí? O artigo 327 do CPC não permite acumulação de pedidos, ainda que não haja conexidade entre eles? Sim, o 327 do Código de Processo Civil permite. Acontece que um dos requisitos de admissibilidade da acumulação de pedidos previstos pelo 327 do CPC é de que eles apresentem ritos compatíveis. Se os pedidos têm ritos processuais distintos, por exemplo, um determinado pedido segue o rito especial e os outros seguem rito comum, em princípio o autor é obrigado a abrir mão do rito especial para poder cumular os pedidos. E aqui no 555 o legislador abre uma exceção a essa regra que impõe ao autor que quiser acumular pedidos na inicial de ritos diferentes, abrir mão, que obriga o autor que quiser acumular na inicial pedidos de ritos diferentes a abrir mão do rito especial, possibilitando acumulação sem prejuízo do rito especial. Vou parar aqui, já continuamos.